Olá, alunos do terceiro ano do Dom Helder. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui iniciando nosso terceiro bimestre e nós iremos iniciá-lo fazendo uma revisão dos conteúdos que nós já vimos no segundo bimestre, ok? Então, para que a gente inicie essa nossa revisão, vamos ver um pouco sobre funções orgânicas. São classificações de compostos orgânicos de acordo com sua estrutura química. Cada função ela é caracterizada por um grupo funcional e os compostos pertencentes a uma mesma função possuem algumas características semelhantes. Então, assim, são compostos orgânicos, né, que possuem semelhanças químicas e também semelhanças estruturais. Essas semelhanças estruturais a gente chama de grupo funcional. É uma semelhança na estrutura da cadeia carbônica. Vocês vão ver melhor agora nos próximos slides. Então, nós temos aqui, olha só, os hidrocarbonetos, a função orgânica, cujo grupo funcional é a presença apenas de carbono e hidrogênio. Olha só o nosso exemplo aqui, o etanol, somente carbono e hidrogênio, e o etino também somente carbono e hidrogênio, com as suas respectivas ligações químicas. Já o álcool ele é caracterizado pela presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Só para lembrá-los, carbonos saturados são aqueles carbonos que têm somente ligações simples entre carbonos. Então, nós temos aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, onde ele só tem uma ligação com outro carbono, tá certo? Formando o nosso álcool mais conhecido, que é o etanol, combustível. Enol. Enol parece um álcool, né? Porque ele tem a presença de uma hidroxila, mas na realidade a hidroxila não está ligada a um carbono saturado, ela está ligada a um carbono insaturado, com a dupla ligação, tá certo? E aí nós temos aqui um enol chamado etenol. Fenol é a presença de uma hidroxila, da mesma forma como o enol e álcool, porém ela vai estar ligada a um anel aromático. Então, nós temos aqui o ortohidroxitolueno, tá ok? Olha só aqui o nosso fenol. Fenol é isso tudo aqui. Esse o grupo funcional do fenol, tá bom? Aldeído. Aldeído é a presença de uma carbonila entre hidrogênios ou entre carbono e hidrogênio. Então, nós temos aqui o etanol, que ele é um aldeído. O grupo funcional dele está aqui, ó. Bem aqui. Esse pedacinho é a característica do grupo funcional do aldeído, etanal ou etanaldeído. Já aqui nós temos uma função orgânica chamada cetona, tá? A cetona é a carbonila, que é esse bonitinho aqui, ligado entre carbonos, tá? Aqui os carbonos ao lado. E aí eles vão formar uma função orgânica chamada cetona. Olha só aqui a propanona, que é a nossa comum acetona, removedor de esmaltes da unha. Ácido carboxílico é a presença de uma carboxila. Carboxila é um C duplo O, OH. Tendo esta presença aqui, nós vamos ter o ácido carboxílico. Esse daqui é o ácido acético ou ácido etanóico, tá bom? Tá bem aqui o seu grupo funcional. O éter, ele tem um oxigênio entre carbonos. Quando o oxigênio só faz duas ligações, e ele estiver entre carbonos, eu vou chamá-lo da função orgânica éter, tá? Tá aqui o oxigênio, certo? Entre carbonos, formando um éter, que é o dietil-éter, ou etox-etano. Tem aqui o éster. O éster ele é derivado de um ácido carboxílico, certo? Então, através de uma reação de esterificação, geralmente ela vai acontecer entre um ácido carboxílico e um álcool, vai haver a formação de um éster, ok? E aí nós temos aqui o éster, ó, é a presença desse pedacinho aqui, ó, que parece muito com ácido carboxílico, até porque ele vem do ácido carboxílico, mas é eliminado esse hidrogênio aqui, ó,
junto com a hidroxila do álcool, vai formar a água, e o outro pedacinho do álcool, que é a parte dos hidrocarbonetos, vai se ligar àquele ácido carboxílico, formando o éster. Então, nós temos aqui o etanoato de metila, tá bom? Olha só o pedacinho do grupo funcional aqui. Bem, gente, isso daqui é somente um resumo sobre as funções orgânicas. Nós iremos ver função por função, bem detalhadamente, tá bom? Nós já vimos hidrocarbonetos, nós estamos fazendo somente uma revisão e já começamos a ver álcool também, tá? E aí no terceiro bimestre a gente vai prosseguir com as outras funções orgânicas. E aí vamos ver um pouquinho sobre nomenclatura, pois a gente viu até uma parte em sala de aula. Então aqui eu tenho uma tabela com os pedaços da nomenclatura, certo? Que é a nomenclatura da IUPAC, que é uma nomenclatura cheia de regras, é uma nomenclatura universalizada, tá bom? Então, nós temos aqui o prefixo da palavra, que é o número de carbonos, 1 carbono MET, 2 carbonos ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hexa, 7 hepta, 8 oct, 9 none, 10 dec, 11 undec, 12 dodec, 13 tridec. Nós temos aqui o intermediário da palavra, que é o infixo, ok? Que é o meio. E aí ele vai depender do quê? Da quantidade de ligações duplas ou triplas, tá bom? Ou se ele não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, se for somente ligações simples. Se for somente ligações simples, vai ser uma cadeia saturada. E aí o meio da minha palavra, o meio do meu nome, né? Daquela cadeia, ela vai ser an. Se for insaturado e tiver dupla ligação, uma en. Se eu tiver duas duplas ligações, eu acrescento de e boto o en. En de ligação dupla, de duas ligações duplas. Se tiver três ligações duplas, tri de três ligações, en de ligação dupla, ok? E se for ligação tripla, eu vou colocar o infixo in. Se for duas ligações triplas, de in, a mesma forma como a gente viu aqui na ligação dupla. Assim como três ligações também, tri, in. E uma ligação dupla e uma ligação tripla é só acrescentar os dois, né? E I, logicamente, a gente vai separá-los, indicando qual é o carbono que vai estar fazendo essa ligação. E aí nós temos aqui o sufixo, que é o finalzinho da função, né, da palavra. Vai depender do quê? Vai depender da função orgânica. Se ele for um hidrocarboneto, vai ter a terminação O, sufixo O. Se for um álcool, sufixo ol, por isso que é etanol. Se for aldeído, terminação al, certo? Se for cetona, terminação ona. Ácido carboxílico vai começar com a palavra ácido, terminar com óico. E éster vai ter o oato. Só para que não se desesperem, pois essas funções nós iremos ver uma a uma, nós iremos ver também as nomenclaturas de uma por uma, e aí vocês vão entender melhor essa parte, tá bom? Ah, esqueci aqui. Todos os compostos cíclicos a gente acrescenta no começo da palavra ciclo, né? Ciclopropano, butano, tá bom? Para localizar as insaturações, os grupos orgânicos e os grupos funcionais, numerar a cadeia conveniente. Como eu vou fazer para enumerar essa cadeia? Então, nós temos aqui esses seis exemplos, tá certo? E eu vou explicar para vocês como a gente faz para nomear e enumerar uma cadeia carbônica, tá? Então, nós temos aqui esse primeiro, observem aqui, ele tem 1, 2, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, o prefixo é prop, tá certo? Se o prefixo é prop, aí você escreve prop. Se só tem ligações simples entre carbonos, o infixo é an.
Se só tem carbono e hidrogênio é porque ele é um hidrocarboneto. Então, o nome dele vai ser propano. Já aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, tá certo? Porém, eu tenho uma ligação dupla bem aqui. Essa ligação dupla, ela tá entre 2 carbonos. Observem também que ela está mais para este lado da tela, né? Você olhando para a tela do lado direito do que do lado esquerdo. Então, por onde eu vou começar a enumerar esta cadeia? Eu preciso enumerar porque eu tenho que dizer a localização dessa ligação dupla, pois ela tanto pode estar aqui, como ela pode estar aqui, tá certo? No meio, entre os carbonos. Então, se ela tem duas possibilidades, eu já tenho que identificar a localização para que não haja problema na hora de você escrever o nome ou o inverso, né, de você fazer a molécula. Então, aqui, se a ligação, se a insaturação, que é a ligação dupla, está mais próximo desse lado aqui, que é o lado direito, eu vou começar a enumerar por esse carbono aqui. Esse carbono seria 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4. Então, tá aqui, tá bom? Essa é a enumeração. Como eu vou escrever? Primeiro de tudo, eu tenho que colocar as iniciais, o prefixo da palavra, que é a quantidade de carbono. Quantos carbonos eu tenho? É 4, então o meu prefixo é but. Se eu tenho ligação dupla, o infixo é en. Porém, a minha ligação dupla ela vai estar entre o carbono 1 e 2. Então, eu vou dizer que ela vai estar no carbono 1. Eu vou escolher sempre o menor número. E a terminação óptica é um hidrocarboneto. Então, o nome dele é but-1-eno. Nós temos aqui, deixa eu voltar, outra cadeia, ok? E nós temos a presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Se é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu vou ter uma função orgânica chamada álcool, função oxigenada chamada álcool. Aqui, gente, ó, eu também tenho uma ligação dupla, então eu tenho que enumerar para dizer onde está essa ligação dupla e onde está o meu grupo funcional do álcool. Tenho que dizer a localização? Tenho, pois esse OH ele pode estar nesse carbono e pode estar nesse daqui, ok? Assim como ele pode estar nesse ou nesse. Porém, se ele tiver aqui, esse vai ser o primeiro carbono. Então, assim, quando eu vou começar a enumerar, eu começo a enumerar pelo lado mais próximo ao grupo funcional, que é esse daqui. E aí, eu começo a enumerar por este, que é 1, 2, 3 e 4, onde eu vou ter o meu grupo funcional no carbono 1, que é meu álcool, e eu vou ter no carbono 2 a minha ligação dupla. Então, vamos ver como é que esse nome vai ficar. Olha só aqui a minha enumeração. E ele vai ficar o but de 4 carbonos, 2 em, porque a minha ligação dupla ela vai estar entre o 2 e o 3. Então, eu vou dar preferência sempre ao menor número. E 1 ou 1, porque a minha hidroxila vai estar no carbono 1. Ou para identificar a função orgânica. Beleza? Nós temos aqui outra situação onde eu tenho duas ligações duplas. Mais uma vez, eu tenho que enumerar esta cadeia? Sim, pois eu tenho ligação, eu tenho insaturações, então eu tenho que identificar onde elas vão estar. Eu só não preciso dizer onde ela vai estar de 3 carbonos para baixo. 3, 2 ou 1 carbono, eu não preciso identificar. Um carbono ele não vai ter ligação dupla com outro carbono, não é isso? Então, pronto, eu vou começar a enumerar por esse carbono aqui. Olha só a nossa enumeração. 1, 2, 3, 4, 5. A minha ligação dupla ela vai estar onde? No carbono 1, que é entre 1 e o 2, eu coloco o menor número. E no carbono 3, que está entre 3 e 4, eu coloco o menor número. Eu tenho 5 carbonos, então meu início da palavra, que é o prefixo, vai ser pente, ok? Se eu tenho 2 carbonos com ligação dupla, que é o 1 e o 3, eu tenho que dizer que esse 1 e o 3 tem a ligação dupla. Então, eu vou botar 1,3, certo? De eno. Então, olha só. Pente 1,3 de en. Por quê?
Di, porque são duas ligações duplas. En, porque ligação dupla. E 1,3 é a localização de cada ligação dupla, terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Olha só, bem aqui, eu tenho um grupo funcional de um aldeído, tá bom? Perdão, gente, tô meio com falta de ar. Então, assim, eu vou colocar, eu vou começar a enumerar por onde? Pelo lado mais próximo ao meu grupo funcional. Ai, professora, mas tem um traço bem grande para baixo e tem um CH3 lá embaixo. O que é isso? Isso se chama ramificação da cadeia. Ramificação pode ser qualquer coisa que estiver acrescentada? Não. Só pode ser se for de carbono, tá certo? Então, como eu tenho aqui, ó, CH3, eu tenho carbono. Se é um carbono só, vai ser prefixo met. Se ela é uma ramificação, é terminação il. Então, vai ser metil. 2-metil, por quê? Porque ele vai estar no carbono 2. Então, quando eu tenho ramificação, eu começo o meu nome, tá bom? Eu começo a minha nomenclatura com a localização dessa minha ramificação. No caso, 2-metil. Aí, se são 3 carbonos, é prop. Se só tem ligações simples, é an. E a terminação é al, porque é um aldeído. Então, é 2-metilpropanal. Aqui embaixo, eu tenho um hidrocarboneto. E eu tenho, olha só, eu tenho aqui uma ramificação CH3, que é um metil. E tenho outra ramificação aqui, que é um CH2CH3. Esse CH2CH3 são dois carbonos, então ele é um et. Se é uma ramificação, é terminação il. Então ele vai ser um etil. Aqui tem um metil e aqui tem um etil. Vou começar a enumerar. Por onde? Pelo carbono que tem mais próximo no caso, a sua ramificação. Mais próximo, eu começo a enumerar por esse carbono aqui, pois a minha ramificação mais perto é essa. Se eu começar por aqui, ó, ele iria ficar no carbono 3 e aqui vai ficar no carbono 2. Então, eu começo a enumerar dessa forma, onde eu vou ter o metil no carbono 2 e etil no carbono 3. Quando eu vou colocar a nomenclatura dos compostos com ramificação e com ramificações variadas, eu tenho que prestar atenção que ele vai seguir a ordem alfabética. Primeiro eu vou colocar 3-etil, depois 2-metil, são 5 carbonos, é pente, tudo ligação simples, hidrocarbono de terminação O. Então, eu tenho 3-etil, 2-metilpentano. Esta é a nomenclatura deste meu amiguinho aí, tá bom? Então, eu tinha passado uma atividadezinha bem simples para vocês sobre esse assunto de nomenclatura. Foi acho que ainda foi no primeiro bimestre, logo quando a gente entrou em quarentena, tá certo? Então, aí uma atividadezinha bem simples, né? Complete a tabela de nomenclatura com o que está faltando. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, eu tenho aqui a quantidade de carbonos, existem algumas quantidades faltando, e tenho aqui o seu prefixo. Aqui eu tenho uma tabelinha com a ligação, e aqui eu tenho um infixo. E aqui é o sufixo, que é o finalzinho da palavra. Então, aqui, se só tem um carbono, meu prefixo vai ser met. E aí, quando tem um prefixo et, significa que eu tenho 2 carbonos. Quando eu tenho 3 carbonos, meu prefixo é prop. Quando eu tenho um prefixo chamado but, é porque são 4 carbonos. Quando eu tenho 5 carbonos, é porque o meu prefixo é pent. E 6 carbonos é hexa, ou ex, tá certo? Não existe este azinho aqui não, tá bom? Hept, quando eu tenho 7 carbonos. 8 carbonos, meu prefixo é oct. None é quando eu tenho 9 carbonos. E dec são 10 carbonos. As ligações,
Quando é uma ligação simples, o infixo é an. Uma ligação dupla, o infixo é en. Gente, mais uma vez aqui, só para mim não ter que gravar tudo de novo, aqui é um N, pois só um erro de digitação. Na realidade, eu acho que o corretor não aceitou o N sem ser com N, foi com M, mas vamos lá, seguindo. E aqui é a ligação dupla que eu não coloquei, deixa eu colocar aqui. Ligação tripla, quer dizer, desculpa, ligação tripla, cada uma maior do que a outra. Pronto. E no hidrocarboneto, nós vamos ter o sufixo O, ok? Então, nós temos aí a nossa tabelinha, né? Nossa primeira questão agora corrigida. Essa questão, né? Faça a nomenclatura dos seguintes hidrocarbonetos. Ela é muito parecida com aquele exemplo que nós vimos um pouquinho antes dessa atividade, né? O item A são 3 carbonos, tudo ligação simples, é propano. Nesse item B, nós temos uma ligação dupla, bem no comecinho, lembrando que a gente começa a enumerar por esse carbono aqui. Então, vai ser but-eno. Quando eu tenho aqui, ó, outra ligação dupla, né? Essa aqui tá bem no meio. E aí, quando eu faço a nomenclatura, perdão, a enumeração da cadeia carbônica, eu começo a enumerar tanto faz de um lado como do outro, porque sempre vai estar no carbono 2. Então, fica but-2-eno. Nesse daqui, tenho duas ligações duplas. Essas duas ligações duplas, tá certo? Elas vão me dar um infixo de en, né? E aí eu começo a numerar por este carbono aqui. Ele fica 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 1, né? E 3 é 1,3. Então, fica pente 1,3 de eno. Tem um outro hidrocarboneto, que é este daqui, mas ele tem uma ramificação. O nome dessa ramificaçãozinha aqui é o metil, porque só tem um carbono. E il, porque é uma ramificação. Começa a numerar por qualquer... Na realidade, ele nem precisa enumerar não, mas eu acredito que eu tenha enumerado. Só para identificar. Mas ele sempre vai estar aqui nesse meio, tá bom? Então, ficaria 2-metilpropano ou apenas só metilpropano. E eu tenho aqui outra, onde eu tenho duas ramificações iguais, 2-metil. E agora? Mesma coisa, começa a enumerar por este lado aqui, que é mais próximo, ó, fica no carbono 2, esse já ficaria no carbono 3. E aí eu usaria um prefixo, tá? Ó, 2,3, aqui tá errado, tá? Mas eu vou consertar depois, mas no vídeo vai ficar assim, mas fica 2,3. Esse di é de quê? Porque são 2-metil. Metil, né? Pentano. Beleza? Faça a nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos. Bem, nós temos aqui 4 hidrocarbonetos cíclicos. Eles estão formando algumas formas geométricas. Então, isso acaba facilitando. Quantos lados aqui tem? 3, né? Aqui tem 3 carbonos. Esses 3 carbonos é próprio. Mas, como eu já havia falado para vocês um pouquinho antes, na nomenclatura de uma cadeia cíclica, eu tenho que acrescentar ciclo. E depois o resto do hidrocarboneto. Então, fica ciclo, prop, porque são 3 carbonos, an, porque só tem ligações simples, e O, porque eu tenho um hidrocarboneto. Então, é ciclopropano. Esse outro é ciclo, but de 4 carbonos, an de ligações simples, O de hidrocarboneto, ciclobutano. Nesse outro, eu vou ter o ciclopentano, pente de 5 carbonos, e an de ligações simples entre carbonos. E esse último aqui eu tenho o ciclohexano, porque são 6 carbonos e só tem ligações simples entre eles. Então, os hidrocarbonetos. Bem, os hidrocarbonetos são um conjunto de funções que só contém carbono e hidrogênio em sua estrutura. E eles têm como grupo funcional o C e o H, que é o carbono e o hidrogênio. Na sua nomenclatura, ela tem uma terminação O.
E os hidrocarbonetos podem ser divididos em alcanos, alcenos e alcinos, tá certo? Alcadienos também, alcatrienos, e os aromáticos, né? As cadeias cíclicas. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de hidrocarboneto, que é o butano, e eu tenho aqui outro exemplo de hidrocarboneto, que é o naftaleno, que é uma cadeia aromática, tá bom? Dentro dos alcanos, bem, gente, os alcanos são compostos apenas de onde as ligações entre os carbonos são somente simples. Se só tem ligações simples entre carbonos, eu vou ter um alcano. Aqui eu tenho um pentano, tá vendo? Nonano. Se an significa que só tem ligações simples entre os carbonos. Outro aqui, olha só. 4-etil, 3-metil, heptano. Alcenos ou alquenos são aqueles que possuem a insaturação da dupla ligação. Quando possui uma dupla ligação, como é neste caso aqui e neste caso aqui, eu tenho os alcenos. Quando eu tenho duas duplas ligações, como é nesse caso aqui, eu tenho um alcadieno, tá certo? Então, olha só, na palavra, na nomenclatura tem o E, aqui também tem o E, e aqui eu tenho di, tá? Ó, pente são 5 carbonos, 2 porque a ligação dupla está no carbono 2, eno da ligação dupla e o hidrocarboneto. Aqui, ó, 5-metil, hexa 2, eno. Então, aqui eu vou começar a enumerar pelo lado mais próximo à insaturação, por isso que a minha fica 2 é 2-eno, tá certo? Que a ligação dupla vai estar no carbono 2 e o metil vai estar no carbono 5. Hexa 2,4 dieno, mais uma vez, dieno, porque são duas ligações duplas. Se fosse três ligações duplas, seria trieno. Temos agora os alcinos ou alquinos, são aqueles que possuem as ligações triplas entre carbonos. Possui uma ligação tripla entre carbono, é um alcino. Duas ligações triplas entre carbono, é o alcadieno, tá certo? E aqui na palavra, o infixo da palavra sempre vai ser in. Olha aqui o de in, né? Para que vocês lembrem da nomenclatura. Então, hept de 7 carbonos, 2 in, porque a ligação tripla está no carbono 2, ou porque é um hidrocarboneto. 4-metil, este aqui é o metil, para que aqueles que não lembram, como a gente faz para ler uma cadeia estrutural, né? Uma molécula estrutural, aqui tem um metil, um CH3. Hept de 7 carbonos, 1,5 de ino, porque o carbono vai estar, a ligação tripla vai estar no carbono 1 e no carbono 5. Os hidrocarbonetos cíclicos são aqueles hidrocarbonetos que não são aromáticos, que não vão seguir, que não vão ter aquele anelzinho aromático onde tem as ligações que sofrem uma ressonância, tá certo? Em alternância. Então, eu tenho aqui, ó, o ciclopropano, sempre colocar ciclo na frente. Tem o ciclobuteno, tá? Eu tenho uma ligação dupla bem aqui. E aqui é o metilciclohexano. Metil tá bem aqui, hexano porque não tem nenhuma ligação dupla. E ciclo porque é uma cadeia cíclica. Temos os anéis aromáticos, né, as cadeias aromáticas. Então, aqui eu tenho um anel aromático. Cada pontinho desse é um carbono. As ligações duplas alternadas, tá certo? Elas sofrem uma ressonância. Dessa daqui ela vem para cá. Essa daqui ela vem pra cá e essa daqui ela vem pra cá, tá aqui. Aí depois que ela fica assim, ela volta pra cá, vem pra cá, elas ficam só girando, ó, e vem pra cá. Por isso que a gente simboliza com esse círculo aqui também. Não é errado quando vocês virem isso daqui que parece uma colmeiazinha. Então aqui eu tenho um naftaleno,
que são anéis aromáticos condensados. Eu tenho aqui o antraceno, são 3 anéis aromáticos condensados. Aqui é o fantraceno, quer dizer, o fenantraceno, perdão, com os 3 anéis condensados, mas só uma orientaçãozinha diferente já vai mudar o composto. Eu tenho aqui uma estrutura, certo? De anel aromático com 2 metil. Um metil aqui, outro metil aqui. Eles estão na posição, ó, 1,2. Nesse caso, eu tenho que enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu tenho duas ramificações, então que dizer onde elas estão. Então, a posição é 1,2 de metil. Mas eu posso substituir por orto, porque este prefixo aqui, ele substitui essa orientaçãozinha aqui, de 1,2, essa localização. Já quando é 1,3, 1, 2, 3, né? 1,3 de metil eu posso substituir por meta. Aqui, ó, 1,4, né? 1, 2, 3, 4. Quando é 1,4, eu posso substituir por para. Então, esse daqui, 1,2 de metilbenzeno ou ortodimetilbenzeno. Esse daqui é 1,3 de metilbenzeno ou meta de metilbenzeno. E esse 1,4 de metilbenzeno ou para de metilbenzeno. E é isso, gente. Eu espero que tenha dado para dar uma revisada sobre este assunto aqui, principalmente de nomenclatura, que é um assunto cheio de regrinhas que a gente precisa sempre estar praticando e treinando, ok? E aí fica meu abraço aqui para vocês, gente. Tchau, fiquem com Deus.